Nós vamos começar hoje a segunda aula a respeito da missão da igreja na perspectiva da IPU. Vou retomar aquilo que nós tratamos na semana passada. Nós vimos aqui os dois textos que são base do Novo Testamento, em que Jesus diz qual é a missão da igreja, um no final do texto de Marcos e o outro no final do texto de Mateus. O de Marcos fala em pregar o evangelho, né? E o de Mateus é o texto que fala em ir a todas as nações e fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus, tá? Então, esses dois textos que são do evangelho são normalmente usados como a base para você entender qual é a missão da igreja, né? No entanto, há uma certa confusão, porque na tradição das igrejas chamadas reformadas, protestantes e mesmo as que hoje são chamadas de pentecostais, ou que vieram da época dos anabatistas, por exemplo, né, sempre se dá mais valor à ideia que aparece em Marcos de proclamar a mensagem, né, de fazer a chamada evangelização, como se falar do evangelho, fazer evangelização fosse sinônimo de missão, quando na verdade ela primeiro não é sinônimo, ela é parte da missão. A missão é maior do que apenas o anúncio da mensagem, tá? E obviamente você está desprezando o texto de Mateus, em que Jesus fala que não é só anunciar, mas é fazer daqueles que são receptores da mensagem seguidores dele, ou seja, aquilo que a gente chama na igreja de discipulado, tá? Na tradição protestante, na compreensão que a IPU trabalha com a missão, você não vai simplesmente ser aquele que vai lá na praça, você já deve ter visto várias vezes isso acontecer, e fica lá, liga uma caixa de som e fica falando a respeito de Deus, a respeito do evangelho, falando alguma coisa, porque Deus faz isso, faz aquilo, porque Deus quer salvar as pessoas, tal e coisa, como se isso fosse igual ou sinônimo, né, de missão, né? A missão não é só você falar a respeito do evangelho, tá? Então, nós vamos ver aqui, e hoje nós vamos entrar em dois aspectos que complementam aquilo que a gente começou a semana passada. Primeiro, a gente entender o que é que a igreja compreende como discipulado, né? O que é o discipulado, né? Isso é parte da missão? E esse discipulado, ele também é mais amplo do que simplesmente você fazer aula de escola dominical, que o sujeito vai lá e aprende a doutrina da igreja, né? A nossa igreja é de linha presbiteriana, então você vai aprender que o nosso sistema de governo é representativo, que você elege o pastor, que você elege os presbíteros, que você elege os diáconos e diaconisas, pastoras, presbíteras, você é o sujeito que é o dono do direito do voto, né? E você escolhe os seus líderes, e se os seus líderes funcionarem muito bem, se não funcionar, você vota em outro, né? Muito bem, então esse é o nosso sistema de governo, não é, por exemplo, igual a um sistema batista, por exemplo, que é tudo decidido em assembleia, embora hoje os batistas também tenham lá uma versão, como é que eu vou dizer, meio mandrake do que é um conselho, né? Para não fazer tudo em assembleia, eles têm lá uma liderança lá, né? Mas o que for importante e que vá atingir a igreja toda tem que ser decidido em assembleia. Na IPU não tem isso, você tem o conselho que é responsável por administrar. Mas isso é discipulado? Não, isso é você compreender como é que funciona a organização, né? Como é que a igreja, a organização, a igreja, a instituição funciona, né? Você é membro da igreja, você tem direito de votar, de ser votado, tem direito de ser ouvido, tem direito de participar e tudo mais. Isso tem a ver com o quê? Com a vida da igreja como instituição. Isso é a mesma coisa que discipulado? Não, tem nada a ver com discipulado.
Ah, mas pastor, se o sujeito quiser ser membro da igreja, ele não tem que aprender como é que é a igreja? Claro. Por quê? Porque ele precisa saber onde ele está entrando, quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos, o que ele pode, o que ele deve, o que é esperado dele, né? Tudo isso é normal, né? Como instituição. Agora, isso é a mesma coisa que discipulado? Não. O que é o discipulado então? Óbvio, você já começa com qual é o conteúdo do discipulado. Se você vai criar, ou se você vai trabalhar para fazer com que a pessoa se torne um seguidor de Jesus, o que é que você tem que ensinar no discipulado? O que Jesus ensinou. Então aí o que vai ter como base principal no conteúdo do discipulado? Os evangelhos. Tem que aprender do evangelho. Como é que Jesus lidou com as pessoas, como é que Jesus lidou com os religiosos, como é que Jesus lidou com o anúncio da mensagem de salvação, como é que ele fazia isso, quem que ele procurava, qual era o tipo de pessoa que ele convivia, né? Você vai entender o evangelho e como seguir Jesus vendo o exemplo dele, né? Então você precisa o quê? Estudar o evangelho. Ah, pastor, mas não pode estudar a carta de Paulo? Pode, mas não se esqueça que carta de Paulo, né? Ah, Paulo escreve a carta para os Efésios, escreve carta para os Romanos, escreve carta para Colossenses, escreve carta... Pois é, ele está tratando de aspectos específicos daquela comunidade ou daquela região, né? E dando orientações a partir de alguém que segue o evangelho. Pode ser útil? Pode. Pode aprender bastante a respeito de como deve ser a comunidade? Pode. Mas eu diria, um ensino, vamos dizer assim, não vai entender como se fosse pejorativo, mas é um ensino de segunda mão. Você está interpretando alguém que interpretou o evangelho e aplicou para uma realidade, tá? Por quê? Porque é Paulo tomando como ponto de partida tudo o que ele aprendeu a respeito de Jesus, e não pensa que Paulo sentou lá e conheceu Jesus no caminho de Damasco e de repente ele virou um intelectual conhecedor do evangelho e sabia tudo, né? Ele mesmo fala, você pode ler Atos, ele mesmo fala que ele aprendeu de Jesus com quem? Com o discipulador dele, que era Ananias, né? Quer dizer, ele também foi alguém que sentou ao pé de alguém que foi lá e explicou como é que Jesus fazia as coisas, porque Paulo não conviveu com Jesus como os outros apóstolos. Então ele aprende, né? Ele é discipulado por alguém que já tinha maior proximidade com Jesus. E aí você vai dizer assim, como é que a gente faz para ter discipulado na igreja? Evangelho. Você tem que conhecer o evangelho, você tem que entender como é que Jesus agia nas mais variadas situações, como é que ele entendia as coisas para ele poder dizer, era assim, agora não é mais, né? E aqui nós estamos entrando num campo que é muito interessante, porque tem muita confusão na igreja. Vou te dar um exemplo disso que eu quero dizer. Você tem na igreja 2 testamentos. O primeiro testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, que vem desde a criação do homem, passando pela escolha de Israel como povo de Deus, passando por toda a trajetória de Israel, até ter reis e tudo mais, e ir para o exílio e tudo mais, até chegar à época de Jesus, com o surgimento dos profetas, os reis e tudo mais, tá? Aquilo ali faz parte, toda a trajetória do Antigo Testamento, faz parte daquilo que na teologia a gente chama de história da salvação. É uma trajetória que vem sendo construída e vem sendo moldada para que o povo de Israel, que era o povo escolhido, entenda qual é a sua missão. Qual era a missão do povo de Israel no Antigo Testamento? Ser luz para as nações, servir de exemplo para as nações do que é uma nação que serve ao Deus verdadeiro. E aí a pergunta óbvia é a seguinte: Israel foi bem na missão dela? Não, foi um horror,
né? Israel não foi exemplo, coisa nenhuma, né? Por quê? Você vai ter em Israel, você começa lá, né? Começa lá atrás, lá com Abraão, aquele negócio todo. Deus chama Abraão, fala que vai fazer dele uma grande nação. E aí Abraão, a Sara até achou graça e deu uma risadinha, falou: você deve estar de brincadeira, eu estou velhinha aqui, né? Como é que vai ter descendente se eu já não tenho mais filho, né? Aquela coisa toda, né? Aí você tem toda aquela trajetória, aí Deus dá um filho para Sara, e é o Isaac, depois vem o Jacó, que era meio trambiqueiro, e depois vem do Jacó vem os filhos todos, e aí vem lá a época que vai por causa da fome, vai lá para o Egito, aí vira escravo no Egito, aí Deus liberta Israel do Egito usando Moisés. Você tem toda uma trajetória que vai criando uma identidade de quem é esse Deus. O Deus que chamou Abraão é o mesmo que cuida de Isaac, de Jacó, é o mesmo que levanta a Moisés para livrar da escravidão no Egito. Então é o Deus libertador, é o Deus que cuida do seu povo, é o Deus que leva Israel para o Egito, né? Hoje qualquer criança de escola sabe disso, né? Israel saiu do Egito para ir para a terra prometida. Sabe quanto tempo leva para atravessar o deserto que Israel ficou? Uma semana. Não. Quanto tempo leva para você, se você pegar hoje, qualquer um de nós aqui, você sai do Egito e vai pela trajetória que eles foram para o deserto. Se você sair do Egito pelo deserto e for andando, para descansando de noite, para dormir, esse negócio todo, leva uma semana para você sair do Egito e chegar na terra prometida. Israel ficou 40 anos andando em círculo, né? Por que ficou 40 anos? Você já aprendeu isso na escola dominical. Deus tirou Israel do Egito e levou 40 anos para tirar o Egito de Israel, porque a cabeça era a cabeça de quem vivia lá no Egito, era a cabeça de alguém que era escravo e que achava que ter alguém que escraviza é alguém que é escravizado, está certo. E Deus queria mudar a mentalidade, porque não é assim no seu povo. Se você tem alguém que comanda, esse alguém que comanda precisa ser guiado por Deus, ele não pode escravizar e nem oprimir. Não faz sentido você ter um Deus que liberta para escravizar, não é? Então, o que você tem no Antigo Testamento? Você vai criando, na chamada história da salvação, uma identidade de quem é Deus. Aí, Israel vai se preparar para entrar na chamada terra prometida. Não tem rei. Quem que tem? Tem os juízes, né? A época dos juízes é a época em que Israel mais teve uma vida comunitária, não tinha ninguém mandando e ninguém obedecendo, era o quê? Era tudo comunitário, todo mundo tem direito à mesma coisa, todo mundo tem acesso à mesma comida, não tem diferença, né? Ah não, lá no palácio a comida é boa, lá no campo a comida é uma desgraça, não tinha, é a mesma para todo mundo, é a chamada época do tribalismo, que é parte da época da história de Israel no Antigo Testamento, a época dos juízes, Josué, Débora, aquele pessoal todo lá, sabe aqueles juízes todos, tem lá o livro de juízes, você vai encontrar lá, né? Você não leu, dá uma lidinha lá que você vai descobrir que as coisas eram diferentes. Aí o que acontece? Israel olha para aquilo e fala assim: não gostei desse negócio aqui, a gente quer ser igual às outras nações, a gente quer ter rei, vocês querem ter rei, né? E aí você vai encontrar Samuel vai dizer isso: Senhor, o povo está querendo um rei. Aí o que Deus fala? Eles não estão rejeitando você, que é o líder, que é o juiz, vocês estão rejeitando a mim. Eles não querem o que eu propus para eles, eles querem o quê? Copiar os outros. Vai ter rei? Vai. O que vai acontecer? Vai voltar a ter gente com privilégio e gente desprivilegiada. E aí o que Deus fala para Samuel? Vai lá e fala para ele: então, vocês vão querer rei? Muito bem, o rei vai pegar os seus filhos para trabalhar na guarda dele. Exatamente, as suas filhas ele vai levar para ser perfumista, para fazer perfume para ele, né? O seu campo você vai produzir, você vai ter que dar uma parte para ele, porque ele é o rei, tá? É isso que vocês querem? Você tem certeza que você quer pôr alguém acima de você, para que ele tenha privilégio e você não?
Não é isso mesmo que nós queremos. Que gente burra. Pois é, esse é o ser humano, é imbecil, é burro, né? Aí você vai dizer assim: o pastor está falando mal de Israel. Não, o pastor está falando da realidade do ser humano. E sabe de uma coisa? Hoje não é diferente. O sujeito que não tem nada hoje, o sujeito que está numa draga hoje, o que ele quer? Ele não quer ser ajudado, ele quer ele quer chegar numa posição que ele possa ser ele o que oprime o outro. Agora eu tenho, agora ninguém pode comigo, aí agora eu vou contratar todo mundo e pagar uma mixaria. Já viu esse filme? Você está reprisando Israel. Tem nenhuma novidade embaixo do sol. Hoje é a mesma coisa, do mesmo jeito que era lá. Então você tem o plano de Deus, que era de ter uma vida mais igualitária, e Israel fala: não queremos isso aí. Muito bem, então põe rei. Começa com Saul, não era lá essas coisas. Aí entrou Davi. Davi era bom pra caramba, bom até a página 3, Davi era, até hoje é considerado o maior rei de Israel. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi, Por quê? Porque Israel nunca teve tanto território como na época de Davi. Não sei se você sabe, você sabia que a bandeira de Israel mudou? Você sabia ou não? Mudou. Antigamente, antes, a bandeira de Israel era a estrela de Davi e tinha duas faixas em, como é que é quando é inclinada? Em diagonal. Ia do mar até o rio Eufrates. Tudo isso aqui era Israel, certo? Nunca Israel teve tanto território. Como é que é hoje? Você lembra da bandeira hoje? É a mesma estrela e tem uma linha reta em cima e uma linha reta embaixo. Vai da faixa de Gaza até a área norte, lá onde passa para o próximo país ali. É desse tamanhinho assim, sobrou um tantico assim, era imenso. Aí você entendeu por que Davi é o maior rei que já existiu. Por quê? Porque a gente tinha terra, tinha terra. Hoje não tem mais, hoje é um negocinho desse tamanho, E aí você tem essa imagem de Davi como o maior rei de todos os... Davi era gente boa? Era gente boa, mas era um cara que gostava de matar os outros também, Era um cara que gostava de... achei bonitinha aquela menininha ali, vou pegar para mim, A mulher do Urias, Aí você vai dizer assim: olha, tá vendo, Davi, tá lá na Bíblia, é um homem segundo o coração de Deus, ele também era falho. Não é desculpa para você ser falho não, tá? Não vai usar essa desculpa aí para sair fazendo coisa errada e falar: não, mas Davi era picareta e Deus falava que ele era um homem segundo o coração dele, não vai esquecer que Davi é antes de Cristo, tá? A coisa mudou quando vem Jesus. E aí você tem toda aquela trajetória com os reis, E aí nós estamos falando da história da salvação. Por que você tem que entender a história da salvação? Para você não chegar no Novo Testamento e achar que é daquele jeito do Antigo. Isso faz parte do quê? Do discipulado. Entenda como é que se criou a imagem que se tinha de Deus. Na época de Davi, Deus era o Deus guerreiro, é o Deus que vence as batalhas contra os inimigos, contra os vizinhos. Aí de repente começa a ter a sequência de reis depois de Davi. Começa com o Salomão, Tem toda aquela história, Salomão da alma de João sem braço, não era ele para ser o descendente, mas aí tem aquela história que sonhou e que era sábio, não sei o que tem mais lá, Que se eu falo que eu sonhei, como é que você vai dizer que eu não sonhei, Você não pode provar que eu não sonhei, E tem toda uma construção ideológica ali para dizer: olha aqui, esse é o cara. E aí entra Salomão. E a propaganda que é feita de Salomão é que nunca houve um mais sábio que ele antes e nem depois, certo? Errado. Por quê? Porque ele não era tão sábio assim, A política de Salomão era: eu não vou brigar com o vizinho como meu pai fazia. O que eu vou fazer? Eu caso com a filha do cara lá e a gente faz uma aliança. Por isso ele tinha 600 esposas, Por quê? Para não brigar com o vizinho, tá? E aí você vai mudando de rei, até chegar naqueles que a Bíblia fala que eram reis que não fizeram o que era bom diante do Senhor, não sei o que tem mais lá.
até dividir o reino em dois, vai uma parte para o sul, outra parte para o norte, uma de Judá, outra de Israel, e vão para o exílio. E quando vão para o exílio, isso é 597 a.C., né? 597 é o exílio babilônico. Aí o que é que acontece? De novo há uma mudança a respeito da compreensão de Deus. Como assim? Deus, o único, soberano, poderoso, permitiu que o seu povo fosse derrotado e levado cativo? Que Deus é esse? Você percebeu como as nuances da história de Israel vão mudando a compreensão que se tem de Deus? Não foram para o exílio do dia para a noite. Teve uma porção de profetas que foram anunciando para os reis: olha, vocês estão saindo do caminho de Deus, não é isso que Ele quer, vocês estão desobedecendo, estão misturando com Baal, não sei o que tem mais lá, né? Muito bem, vai para o exílio. Quando vai para o exílio, quem que vai para o exílio? Todo mundo? Vai à corte. Quem vai para o exílio? Sabe aquele salmo que você lê lá? Às margens dos rios da Babilônia nos sentávamos, é 137, se a minha memória não falha, né? Às margens do rio da Babilônia nos sentávamos e chorávamos, e os nossos captores falavam: canta aí uma música lá da sua terra. Mas como nós vamos cantar se nós estamos em terra estranha? Sabe quem é que estava aí chorando e resmungando aí? Era a corte, aquele pessoal do bem bom que vivia em torno do rei lá, e que tinha sido levado como cativo. Porque se você tira quem manda no povo, o povo fica como barata tonta, não tem uma liderança. O grosso do povo de Israel ficou em Israel. Quem foi levado cativo foi a elite de Israel, tá? E é esse povo que vai para lá e começa a questionar: oh, Deus não nos protege mais. Pois é, você estava explorando o seu próprio povo, agora você quer proteção? Toma vergonha na sua cara, né? Você vivia no bem bom e o povo que se dane, e agora você, estou aqui, Deus não me liberta, sabe aquele negócio? Não é? Então você tem que entender o que acontecia, para você entender como é que era a compreensão a respeito de Deus, porque isso faz parte da história da salvação. Aí Deus dá um jeito de tirar Israel da Babilônia com outro domínio. Começa com o assírio, depois vira o persa, depois até chegar o romano. Depois que Israel foi levado para o cativeiro babilônico, ele passou de uma dominação para outra e nunca mais teve autonomia. Ele saiu do domínio babilônico para eu acho que é o persa. Eu não lembro exatamente a sequência, mas o mais importante ali, que vai ser entendido como o libertador de Israel, é o Ciro da Pérsia, né? Que ele traz de volta o povo que estava no exílio, de volta para a terra de Israel, né? Então agora Deus libertou? Não, deixa de ser bobo. Agora você volta para a sua terra, e agora, como eu te libertei, o que você vai fazer? Pagar imposto, porque eu te libertei de onde você estava. Então agora você tem que pagar tributo, né? Porque império é isso. Império é: eu mando, você me paga para eu mandar em você, né? E aí volta para a terra e vai mudando de um para outro, até chegar ao Império Romano. Quando Jesus nasce, Israel está sob o Império Romano. Ele não é livre, ele está na sua terra, mas ele não manda na sua própria política. Quem manda na política de Israel é o imperador, e o representante do imperador, que é, no caso da época de Jesus, o Pôncio Pilatos, não é? E tem um representante de Israel, que é o cara amiguinho do Império Romano, né? Sempre tem que ter um, né, para ser o amiguinho, né, para ser o cara que convence o povo a fazer aquilo que o dominador quer, que era quem? Herodes, né? Aquele mesmo, né? O primeiro é aquele que mandou matar as crianças para ver se livrava de Jesus. Não deu certo, porque Maria e José escaparam, foram lá para o Egito, né? Então não matou Jesus, né? E depois o neto dele é o que vai matar o João Batista, né? Na época de Jesus, né? Então você tem ali, aquele pessoalzinho aí, né? É a liderança política de Israel, tutti bona gente, só que não, né?
combinada com o Império Romano, tá? Então, aí o que você tem? Você tem o surgimento de Jesus, tem política definida, tem religião definida, que foi criada nessa trajetória depois que voltou do exílio, tá? Pastor, por que você está falando dessa história toda se nós estamos falando de missão? Para você entender o que é que Jesus vai ensinar e qual é o cenário que ele encontra. Sabe qual é o cenário que ele encontra? Vem lá do exílio. Como Israel estava no exílio, o que Israel fez para manter a sua identidade, para preservar a sua identidade de povo? Destaque para o sábado e destaque para os mandamentos da lei. E aí começa a surgir aquele grupo que vai se tornar muito famoso e muito frequente no Evangelho, os fariseus, que é o cara que preserva a lei, que fala da lei, que ensina a lei, que interpreta a lei e tal. Ele vem lá do exílio. Lá no exílio, como é que você fazia para manter a identidade? Guarda o sábado. O sábado é fundamental. Você tem que ter o descanso no sábado. Por quê? Porque é a identidade de Israel como povo de Deus. E começa a surgir a valorização, a supervalorização da lei. Aí surge Jesus. O que Jesus vai encontrar? Um monte de gente botando uma quantidade imensa de normas para as pessoas viver. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E vem Jesus e fala assim: então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O que Jesus faz? Ele corrige o negócio todo. Ele fala assim: ó, tá errado. O que deu aqui, aonde isso aqui foi parar, está fora do plano de Deus para o ser humano. Não é para viver de maneira a obedecer lei e fazer a lei, da lei a forma de agradar a Deus. Agora vocês vão receber o reino de Deus, e o reino de Deus se resume a duas leis. Esquece, sabe quantas tinha? Lembra lá ou não? 613 leis tem lá no Antigo Testamento, Levítico, Êxodo, Levítico e Número. 613, o cara tinha que saber todas. Se errasse uma, desvalorizou todo o resto, começa de novo, tá? Sabe aquele negócio de perdeu tudo o que fez, começa de novo, né? E com as interpretações dos rabinos, aquelas 613 se tornaram em mais de 6.000. Por quê? Porque você tinha o rabino que dizia, essa lei aqui quer dizer isso. Aí o outro rabino, que era um pouco mais progressista, falava, não, não é isso aí não, é isso. E aí vinha o outro que era um pouco mais conservador que os dois e falava, os dois estão errados, é isso. E aí aquela lei que era uma das 613 vira 8, 10. E aí você vai entender que você tinha lei para todo gosto, de todo tipo de interpretação. Vou te dar um exemplo aqui que você conhece muito bem, que está no Evangelho. A lei do divórcio. Lembra da lei do divórcio? Né? Tem uma lei lá no Antigo Testamento que diz assim, se a mulher fizer alguma coisa considerada desonrosa ou feia, o marido pode dar carta de divórcio para ela, certo? Aí vem um rabino e diz assim, essa coisa feia ou desonrosa é ela trair o marido. Se ela trair o marido pode dar carta de divórcio para ela. Era a interpretação daquele rabino. Aí vinha o outro rabino e falava assim, não é só isso não. Se ela queimar a comida na hora do almoço, ela está fazendo uma coisa feia, ele pode dar carta de divórcio para ela. É o mesmo mandamento, com outra interpretação. Aí veio outro e diz assim, se ele achar nela coisa feia, significa, se ele achar uma outra mais bonita do que ela, ele achou uma coisa feia nela, ele pode dar carta de divórcio para ela e trocar pela bonita. Você já entendeu, né? Virou a casa da mãe Joana, cada um interpretava do jeito que achava legal, né? E você tinha mandamento que tinha as mais diferentes interpretações. Quem é que está com a razão? Vem Jesus e diz assim, nenhum, está tudo errado. O mandamento não serve mais, a interpretação não serve mais, os rabinos falaram besteira. Eu vou dizer para vocês como é que é agora no reino de Deus.
E aí você vai entender por que os religiosos de Israel não gostavam de Jesus e entregaram Jesus para ser morto pelo Império Romano. Esse cara vem aqui, nasceu anteontem, lá naquela terrinha horrorosa que ele vem lá de Nazaré, que não vem nada que presta de lá, e vem falar que nós que estamos aqui há séculos estamos errados? Como assim? Ele está errado, vamos nos livrar dele. E aí eles denunciam Jesus para ser morto pelo Império Romano, porque eles não podiam matar, era proibido pela lei romana, então eles denunciam Jesus para que ele fosse preso como subversivo e fosse morto pelo Império Romano. O que Jesus fez? Ele olhou para todos aqueles mandamentos e falou assim: vocês saíram do rumo, não é isso aí que Deus quer, né? E você vai encontrar a ética ensinada por Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Não sei como é que eu devo agir, por onde que eu devo começar a estudar o Evangelho para conhecer o ensino de Jesus? Comece pelo Sermão do Monte, 5, 6 e 7 de Mateus, 3 capítulos, começa por aí, começa a ler aquilo lá, começa com as bem-aventuranças, né? E já começa a bem-aventurança já chutando a canela, né? Bem-aventurados os milionários, não, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Esse Jesus é subversivo, ele quer falar de pobre em vez de falar de rico, mas na religião de Israel, o rico era o abençoado, o pobre era o amaldiçoado, e Jesus vem e diz o quê? A mesma coisa que nós vimos no Tiago, né? Deus escolheu os pobres desse mundo para que fossem ricos em fé, né? O cara que confia no que tem, o cara que confia na riqueza, o cara que confia no poder, não precisa de Deus, ele já tem no que confiar. Mas bem-aventurado, feliz, quem é? O pobre. Por quê? Porque esse aí, meu filho, ou ele crê em Deus, ou ele confia em Deus, ou ele não tem em que crer. Só tem uma forma dele sobreviver: confiar em Deus. Esse é feliz, né? E aí começa a ética de Jesus, começa no Sermão do Monte, tá? Você tinha levantado a mão. Só uma consideração, você falou sobre as diversas interpretações, da mesma forma que alguns olham os cristãos e acham que existe uma uniformidade do cristão individual, às vezes a gente olha, por exemplo, para a religião judaica, na época de Jesus, e acha que havia um consenso naquilo, e até pela dificuldade de deslocamento e comunicação, você tinha várias correntes de judaísmo em todos os lugares. Sim. Então, inclusive, se afastando mais de Jerusalém, você tinha interpretações e dificuldades mais de manter essa uniformidade e até preconceito dentro dos próprios judeus. A única coisa que Jesus conseguiu, na verdade, foi irritar todos eles. Sim. Então, independente da corrente que fosse, de interpretação que tivesse, ele conseguiu brigar com todos. Mas era muito disforme, assim. Sim. Sim, é bom lembrar, tem até um livrinho muito interessante sobre isso, chama Partidos Religiosos e Políticos, se a minha memória não falha, esse é o título do livrinho, é um livrinho fininho, chama Partidos Religiosos e Políticos no Antigo Israel. Não sei, não tenho certeza do título, mas é sobre esse assunto. São os partidos da época de Jesus, os fariseus, os saduceus, né, os escribas. Eles são grupos com ideias e com ideário próprio, com interpretação própria do que é ser religioso, do que é agradar a Deus. Então, um saduceu não pensava da mesma forma de um fariseu, que não pensava da mesma forma do escriba, que não pensava da mesma forma, você entendeu? Você tinha grupos com ideários diferentes, com compreensão diferente a respeito da religião em Israel, a mesma, o judaísmo, tá? Então isso é importante saber, porque você tem ideias diferentes, e você tem razão. O que Jesus faz? Ele conseguiu irritar todo mundo. Por quê? Porque ele vem e diz assim, está tudo errado, todas estão erradas. Por quê? Porque todas partem da mesma ideia, que é o princípio de eu fazer alguma coisa para Deus, que agrade a Deus, ou seja, aquela velha ideia básica do significado de religião. Eu faço alguma coisa para puxar Deus para o meu lado.
eu faço alguma coisa que agrade a Deus e Ele vai me recompensar. Isso é religião. Qual? Todas as religiões são assim. O problema é que o ensino de Jesus não é uma religião, é o anúncio do reino de Deus. E Ele vai dizer, esquece essa bobagem de se eu fizer isso, se eu deixar de fazer aquilo, se eu ler 3 capítulos da Bíblia, fazer 3 orações, não esquecer de orar antes de dormir, porque senão, né, Deus não vai te abençoar na noite. Não esquecer de orar antes do almoço para agradecer, e do jantar para agradecer o alimento, né? Se você não fizer isso, Deus não te abençoa, amanhã você não tem comida. Não, essa aí é a compreensão religiosa, essa aí é a compreensão da religião. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, para Ele olhar para mim e falar, não, esse cara é gente boa, vou abençoá-lo. É assim que Jesus ensina? Não, não. Ah, mas Jesus não fala que é para ser grato? Fala, mas Ele não fala que é para ser grato para conseguir alguma coisa de Deus. Ele fala que você tem que ser grato, por quê? Porque Deus te ama apesar de quem você é, apesar de você não ser obediente, apesar de você não ser o que deveria. E aí você começa a entender o significado dentro do reino de Deus do que é graça. Você não é o que devia ser, você está aquém do que deveria ser, mas Deus continua te abençoando, continua te amando, apesar de. Espera um pouquinho, deixa ele pegar o microfone para você falar e a gente ouvir. Fale bem de frente. Eu acho assim, você pode Fala. Você pode fazer tudo isso que você falou aí em gratidão a Deus. Sim. Você pode orar agradecendo o alimento? Pode. Pode orar antes de dormir, né? Quem nunca foi dormir, né? Vou fazer oração antes de dormir, dorme no meio da oração e no outro dia descobre que não terminou a oração. Quantas vezes não acontece, né? Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Isso é a sua comunhão com Deus, né? Cada pessoa tem a sua forma, a sua maneira própria de comunhão com Deus. Não é igual para todo mundo, não existe fórmula, né? Se você não fizer desse jeito, Deus não te abençoa. Não tem isso, não existe isso, né? Tanto não é assim que você não tem nenhuma orientação na Bíblia dizendo, olha, você tem que fazer dessa maneira, né? O que Jesus vai ensinar de maneira explícita é dizer o seguinte: se você está querendo demonstrar a sua comunhão com Deus para os outros, então você está com o objetivo errado. Por isso que Jesus fala, em vez de você parar no meio da praça, na hora do meio-dia, para fazer a oração do meio-dia, para todo mundo ver, faça diferente, entra no seu quarto, sozinho, só Deus que te vê, ninguém mais, nem sua família, e fala com Deus que te vê em segredo. O que Jesus está ensinando? Ele está dizendo que não é para orar? Não, ele está dizendo que é, mas é para orar você e Deus, é a sua comunhão com Deus, não é para mostrar para os outros, né? Quem quer mostrar para os outros é religioso, é a religião. Deixa eu mostrar para os outros que eu sou um cara firme, bom, obediente. O que faz? Para no meio-dia, no meio da praça para orar. Por quê? Porque deu a hora da oração do meio-dia. Em Israel se fazia isso, e Jesus vai dizer, o que você queria era ser visto, o que você queria você já conseguiu, você foi visto. Agora não espere que Deus te ouça, porque você não estava querendo falar com Deus, você estava querendo ser visto pelas pessoas, tá? Então não tem nenhum problema a maneira da pessoa fazer. Ah, mas então o pastor está falando que não é para orar, para agradecer o alimento? Pode orar, não tem problema, mas se você não orar, esquecer, Deus não vai parar de te abençoar porque você esqueceu um dia, porque Deus não é assim. Ele não vai fazer, aqui ó, a Ana esqueceu de orar no domingo, segunda-feira sem almoço para você, tá? Não é assim, não é assim que funciona. Deus não age dessa forma em relação aos seus filhos, tá? Então é nesse sentido que a gente está dizendo, tá? A orientação que você vai encontrar no Novo Testamento é ainda mais ampla: orai sem cessar. Não é só antes do almoço não, né? Não é só antes de dormir não, é orar sem cessar, o tempo todo, né? Ah, mas então eu tenho que parar de trabalhar? Não, você não entendeu, não é você parar de fazer o que você tem que fazer, mas é manter comunhão com Deus, né? Quando for possível, né? Eu tenho, já citei aqui o exemplo de um amigo meu que vocês conhecem muito bem, que é o Marcos Inhauser, que ele falava assim, eu não indico para ninguém a minha forma, eu sento para ir trabalhar, eu sento no carro
eu ajeito o retrovisor e eu vou orando no caminho. Serve para mim, serve para os outros? Não, tem gente que vai trabalhar de ônibus, não vai ajeitar carro nem nada, e não vai, entendeu? Para ele funciona. Como é que é o seu jeito? Como você achar melhor, né? Não tem norma, não tem modelo, você tem que achar qual é o modelo que sirva para você e que você mantenha a comunhão com Deus. Agora, o que Jesus faz? Desagrada a todos esses partidos religiosos e políticos, desagrada a política de Israel, desagrada a liderança política de Israel, a liderança religiosa de Israel, porque ele chega e diz assim: esqueça, isso aí tudo que vocês estão ensinando está errado, não é assim que Deus é. E Deus é revelado por Jesus com uma face diferente de toda aquela do Antigo Testamento, da história da salvação, tá? Você tem a história da salvação, o Deus Criador, o Deus que vocaciona o seu povo, o Deus que liberta o seu povo, o Deus que guia o seu povo no deserto, o Deus que guia o seu povo na sua terra prometida, o Deus que manda os profetas para orientar o seu povo a não desobedecer, e agora você tem o Deus que é revelado por Jesus Cristo, que é superior a todos aqueles, porque ele não é o Deus que quer apenas orientar, é o Deus que ama, é o Deus que cuida, é o Deus que se revela e diz: eu vou dizer para você como é que você deve ser. O exemplo está em quem? Em Jesus. O que é que você tem que ser? Semelhante a Jesus. Você quer entender o que é ser cristão? Não é ser o sujeito bonitinho que faz oração, que frequenta a igreja, que canta nas músicas que são colocadas para cantar, que se alguém pedir para fazer oração no culto, ela vai fazer uma oração bonita, não é a pessoa que vem, é assídua, que não falta, né, que contribui com a igreja. Tudo isso faz parte do seu compromisso com a igreja e com a comunidade de fé que você adotou, que você escolheu para participar. Mas ser cristão, sabe o que é? É cada dia você ficar mais parecido com Jesus, com o Jesus do Evangelho, e menos com o que você já é. Quem você é, ninguém sabe melhor do que você mesmo. Ninguém sabe, a não ser o próprio Deus, né? Como você é, como você pensa, as suas ideias boas, as suas ideias ruins, os seus conceitos e os seus preconceitos, né? A sua compreensão da realidade e a sua discriminação daquilo que você não gosta. Você sabe, Deus também sabe. Esse aí, que é quem você é, precisa ser um pouquinho menos como ele é e um pouquinho mais parecido com Jesus. E aí, o que você tem que fazer? Ora, é óbvio, quanto mais você aprende de Jesus e como ele agia, mais você olha e fala: deixa eu ver o que eu sou semelhante e o que eu estou destoando do que ele faria e do que eu faria se estivesse na mesma situação. Tinha um livro antigamente, vocês já ouviram falar desse livro, né? Em seus passos que faria Jesus. Lembra desse livro? Lembra? Né? Eu achava muito interessante. Tinha gente que falava assim: nossa, esse livro é espetacular. Então, você devia fazer o contrário. Você devia fazer o contrário. Em vez de você pensar o que Jesus faria nos seus passos, você deveria olhar e falar assim: o que é que eu faria se eu estivesse no lugar de Jesus? Sou eu que estou lá na Galileia, sou eu que estou lá com aquela gente lá, gente querendo comida, gente querendo me trazer criança, gente querendo me crucificar porque eu falava diferente do que eles pensavam. Como é que eu agiria se eu estivesse no lugar de Jesus? Aí você vai entender o que precisa mudar na sua vida, porque Jesus não vai mudar. O que ele fez e a maneira como ele agiu é o que Deus esperava dele. E o que Deus espera de você? Que você faça da mesma forma que ele faria. Ah, mas a realidade é outra, o tempo é outra, a sociedade é outra, mas é você, conhecendo esse Jesus aí, que agiu de maneira clara em cada situação. Então, inverte a pergunta: se eu estivesse no lugar de Jesus, como é que eu agiria? E aí vai ficar mais fácil de você entender, nas situações que você passa,
né? Você dizer assim, tá, eu faria diante disso aqui tal coisa, eu tomaria tal decisão. Não sei, será que Jesus tomaria a mesma que a minha? Olhando para aquilo que ele fez em todo o Evangelho, para o exemplo que ele deu, como é que ele agiria? Ele agiria de maneira diferente. Bom, você já descobriu o que você tem que fazer, né? Já descobriu, tá? Mas é importante você partir primeiro de quem você é, para você não projetar quem você é em Jesus, tá? Porque essa pergunta, em seus passos, o que faria Jesus, ela é muito perigosa, porque ela depende de como eu entendo Jesus. Se eu entendo Jesus como um cara encrenqueiro, que gosta de arrumar encrenca com os religiosos, e que é do contra porque fala diferente de todo mundo, eu vou ser o cara que vai falar que eu vou me posicionar contra, não importa que e nem como, porque eu acho que Jesus é desse jeito. Mas o que você acha de Jesus não é importante, é importante quem ele era, e quem ele era você vai aprender no Evangelho. Tem que se desvestir dos seus preconceitos e do que a imagem que você tem de Jesus. Vá para o Evangelho, descobrir quem ele era, de maneira sem preconceito, sem querer que ele seja do jeito que você já pensa, né? Não dá para fazer Jesus ficar parecido com a gente, porque daí você estraga ele, porque ele não é parecido com a gente. Nós é que estamos fora do plano, e ele estava certo, tá? Então precisa ter cuidado. Por isso eu fiz questão de inverter a pergunta, porque é muito fácil da gente pegar e não, Jesus faria exatamente da mesma forma que eu. E você está projetando a sua individualidade em Jesus. Toma cuidado para não fazer Jesus ser a sua imagem e semelhança. Ele não é igual a gente, tá? Então precisa ter clareza. Então aquilo que eu falei lá no começo, e que é o tema fundamental da nossa aula de hoje, é perceber que além da proclamação da mensagem, além do anúncio da mensagem do Evangelho, que é parte da missão da igreja, mas não é a missão toda, nós precisamos também promover a compreensão, o discipulado, ou seja, você precisa aprender quem é Jesus, como Jesus agiu, como ele se posicionou, qual era a sua realidade. Por isso eu fiz toda essa trajetória desde lá do começo, para você ver como era a realidade e como ele se posicionou dentro dessa realidade. Muito bem, então agora deixa eu aprender como é que Jesus fez dentro daquela realidade, para eu poder entender como é que eu tenho que agir dentro da minha realidade, tá? Porque você não vive numa bolha, né? Quem vive em bolha é o pessoal que anda em rede social, né? Você já percebeu que tem lá o algoritmo, né? Deixa eu ver aqui, eu preciso comprar como é que chama aquele alfinete de prender fralda? Já viu aquele alfinetinho de prender fralda? Aí você escreve lá no Google, alfinete de prender fralda. Começa a aparecer propaganda de alfinete e tudo quanto é lado que você abre a internet, é uma desgraça. Por quê? Porque você escreveu lá que você está procurando, eles vão te dar um monte de opção. Isso é a famosa bolha, né? Hoje em dia é o que mais tem, né? O sujeito, ele participa dos grupos com que ele concorda, ele só escuta o que ele já pensa, ele nunca senta para ouvir quem pensa de maneira diferente, ele quer que alguém reforce o que ele já pensa. Isso chama-se bolha, tá? Isso acontece muito nas redes sociais. O que você faz? Tem um cara aqui que era meu amigo, mas o cara só fala besteira. O que eu faço? Bloqueio o cara, ele não vai falar nada mais, eu não escuto mais, eu só escuto quem concorda comigo. Você vive numa bolha, a realidade é maior do que a bolha, né? A realidade tem outras coisas que você não vê. É exatamente a mesma coisa quando a gente faz a seleção do que a gente gosta e do que a gente não gosta no Evangelho. Você cria uma bolha, que eu chamo de quinto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João e o meu, aquele que eu gosto, aquele que só fala as coisas que eu gosto, né? Esse Evangelho não serve. Você tem que aprender o de Jesus, e o de Jesus, praticamente em todas as situações, vão ser coisas que vão te confrontar, e que você vai olhar e falar assim, gostei muito não, pensava de outro jeito. Isso, exatamente, descobriu que o Evangelho está aí, né?
Eu já brinquei aqui uma vez sobre isso aí, né? Meu pai tinha lá a Bíblia toda pintada, né? Cada cor era um assunto, né? A verde é esperança, vermelho é salvação, e amarelo é não sei o que, céu, não sei o que tem mais lá. E aí alguém falou para mim assim: então, você precisa começar a ler o que não está grifado, porque o que você precisa aprender está no que você não grifa, né? Está naquilo que você não acha bonitinho, é aí que está o Evangelho, tá? Então tem que ter cuidado para não ficar sendo aquilo que é a imagem e semelhança do que você já é, né? Você não precisa ser imagem e semelhança do que você já é, isso você já é. Você precisa ser a imagem e semelhança do modelo, e o modelo não é você, não sou eu, não é o líder, não é o pastor não sei o que, não é o bispo não sei das quantas. Sabe quem é o modelo? Cristo. É dele que você tem que se aproximar, tá? Então o discipulado é fundamental, tá? É parte importante da missão. A próxima questão do discipulado nós vamos deixar para a semana que vem, que é a questão de como é que esse discipulado se torna algo da vida prática da nossa caminhada. Ele é só aprendizagem? Que tipo de ação ele provoca? Que tipo de consequência há na vida daquele que é seguidor de Jesus, quando de fato ele está seguindo a Jesus? E aí você vai descobrir que aquele hino que a gente canta aqui na igreja, pelo menos uma ou duas vezes no ano, né? Aquele lá do que estou fazendo se sou cristão, você vai descobrir que tem mais coisa do que simplesmente aprender meia dúzia de versículo e descobrir o que Jesus falou no Sermão da Montanha, tá? Tem mais coisa aí, né? É preciso ser cristão na sociedade em que você está, e isso tem a ver com a missão da igreja, mas isso é assunto da próxima semana, que nós retomamos no próximo domingo, tá bom? Por hoje ficamos por aqui.